mas tem uma questão muito forte na série que, para manter certa unidade, certa coerção naquele ambiente ali, você tem uma questão que é muito forte. Eu queria que você falasse dessa importância para uma coerção social, ou coesão / coerção social, que é o papel da religião, que é o papel do místico, é o papel do desconhecido. Então você tem o manual da empresa e a figura do chefe ou do criador da empresa, uma coisa bem, para mim, uma sátira, né, com aquela coisa do, sei lá, Steve Jobs e tal, como alguém iluminado e tal, etc. Mas qual a importância para você manter uma coerção e uma coesão, e fica muito claro isso na série, da questão do lado místico, da religiosidade em perspectiva do indivíduo e tanto social? Como é que a psicologia lida com essa questão da importância da religião nesse processo? E eu vou falar, cara, olha que interessante, você falou do Steve Jobs, né? O que aconteceu nessa semana, né, do Elon Musk ter comprado o Twitter, né? Como quem compra uma tangerina. Cara, eu comecei a ver como que as pessoas, existe uma religião mesmo, um culto em torno, né, de empresários. A ideia de empreendedorismo é a das ideias teológicas a mais insidiosa, porque traz para dentro de mim a censura. Se eu fracassei, a culpa é minha. É a internalização absoluta dessa censura. O novo homem que atinge a salvação não é mais Santo Antônio, não é mais Tomás de Aquino, mas é o empreendedor. Ele é o modelo de uma teologia imanente, de uma teologia da matéria, que atingindo aquele ponto, leva os outros à felicidade. A gente acha até meio exagerado quando a gente coloca na série uma figura do empresário como se fosse um Messias, e a gente tem também essa figura messiânica aí, muito presente nas opiniões. Essa semana se manifestou bastante, né? Como que as pessoas enxergam, às vezes, aí os grandes empresários, né? Grandes entre aspas. Então, eu realmente achei importante colocar. Agora, a espiritualidade, ela é essencial, só que, né, tem uma questão, a gente tem que diferenciar espiritualidade de religião. Porque o que eles têm ali não é uma espiritualidade, eles não têm nenhum contato espiritual consigo. Tudo que tem ali é dogmático, extremamente, vamos falar assim, sem reflexão. Eu acho que mais próximo da religião seria o livro o livro do o genro, né? Cunhado, né? Do Ricken. Porque enquanto eles estão ali, eu acredito que eles estão ali dos dogmas do Kierkegaard, tudo aquilo lá é uma questão mais religiosa, dogmática mesmo, assim, daquela questão que você tem que pensar só dessa maneira. Enquanto, quando eles acham o livro proibido, né, que é o livro do Ricken ali, eles começam a ter uma visão reflexiva, que eu acho que para a espiritualidade é essencial você ter algo de teor reflexivo, senão fica muito superficial, dessa vez sim, essa superficialidade mais... no sentido de pobreza mesmo. Porque assim, por exemplo, o Irving, como militar, e aí eu vou puxar um gancho que é da filosofia, né? A gente tem próximo da filosofia, a gente teve lá a escola de Frankfurt e o Theodor Adorno se aproximando muito da psicologia, e aí ele escreve para entender o fenômeno do nazismo e tudo mais, ele traz o conceito de personalidade autoritária. Então, para mim, eu vi muito a personalidade autoritária no Irving, que é o personagem do John Turturro. Ele, como militar, ele é alguém que, de alguma forma, ele precisa, para dar sentido e significado à sua vida, se submeter a uma ordem superior, seja ela militar, seja ela corporativa ou empresarial, seja ela religiosa. Então, tem muito a ver com esse tipo de personalidade que, para ter sentido e funcionar bem, né, ter essa ordem superior sempre dizendo como fazer, o que fazer e a coisa do metódico. E aí eu te perguntei anteriormente, como que essa coisa de, sei lá, vestir a camisa da empresa, ou desse lado místico, ou de não importa o que eu estou fazendo aqui, como que essa questão da religião e do desconhecido opera para você ter controle social, para você ter... controle, não tem outra palavra, não, é controle do indivíduo enquanto self, enquanto sujeito, e em uma massa como um todo, né? É mais uma questão sociológica, eu acho, mas eu vou falar minha opinião como psicólogo. Eu acredito que é um mecanismo ali, né, de manipulação, em que não se permite a pessoa
não abre espaço para uma reflexão, né? Então eu coloco até ali como no vídeo, né, como a caverna de Platão, né, que a pessoa tem ali as imagens, né, na parede, as luzes, as figuras iluminadas na parede e um mundo inteiro ali, a pessoa encara aquilo como uma realidade. E a gente pode até pensar, agora que você está falando de uma maneira filosófica, até com a caixa de Skinner, né, da psicologia comportamental, né, clássica, que ali tem tudo manipulado, você manipula tudo ali, e a pessoa age mais no eu comportamental do que no eu total, assim, dela, né, num eu mais interno, num eu mais reflexivo. Nesse sentido, a gente é mais parecido com ratos do que parece, né, porque enquanto a gente não questiona, a gente age como se fosse um animal mesmo, né, como se a gente estivesse dentro de uma caixa de Skinner. Eu gostei da imagem que você trouxe, que aí vem para a questão técnica da série, né? A série ela usa muito a ideia de você não saber onde está, né? Os corredores brancos, aquela luz de escritório. E tem algo que é muito caro à série, né? Que, primeiro, tem uma questão da iconografia. Você tem ali as imagens, né, de um setor aniquilando o outro, como se fosse uma coisa bem passagem bíblica do Apocalipse, né? Você não pode encontrar um ao outro e demoniza um outro setor. Isso é muito comum, às vezes, em próprias empresas, né? Em corporações, um disputa com o outro. E você tem a questão, por exemplo, desses 4 funcionários, ao mesmo tempo que você tem lá as 4 virtudes, ou as 4 formas de luxúria, que é a cabra, o bode, aí que tem a freira e tal, que aparece no final como um prêmio, que é bem uma coisa do pecado. Quando você falou dos ratos, me veio essa imagem dos corredores. Em que medida, de alguma forma, a gente também está num ambiente de vida labiríntico, será que eu posso dizer assim? Sim, com certeza. Em que a gente se vê repetindo. E aí eu pego também o contexto da pandemia e tudo mais, né? Isso, para mim, fechando essa minha intervenção, /pergunta, me parece muito a coisa... Não sei se me corrija, por favor, se você lembrar o título do trabalho. É um trabalho de Freud, é um artigo, se eu não me engano, que é repetir, recordar e elaborar. Algo nesse sentido. Repetir, recordar e elaborar. Perfeito. Isso. Em termos terapêuticos, me parece que aquele cenário armado ali é muito o cenário de um sujeito, né, esses 4 sujeitos, que de alguma forma não conseguem processar seus traumas e eles ficam repetindo, reencenando. No caso do Mark, ele está tentando se apaixonar o tempo inteiro, seja de alguma forma pela senhora Colbell, uma coisa meio maternal e tal, mas eu acho que tem um apaixonamento ali com a moça que a gente sabe depois que talvez seja ou não a esposa dele, né? E depois tem um beijo com a Helen. Então ele tem uma coisa dessa procura do romântico, né, o tempo inteiro. Aí tem a questão do próprio Irving e a sua homoafetividade e a sua coisa metódica e tudo mais. Você concorda com essa visão? Acha que tem um pouco a ver essa questão de ter uma ideia de loop, né, de um processo terapêutico que não está se concluindo bem, não está caminhando bem, e a pessoa tende a reencenar e eventualmente não consegue sair, né? Acha que encontra a saída e volta para o mesmo ciclo e volta para o mesmo loop. Olha, com certeza, mas eu acho que esse loop é induzido, né? Eu acho que os próprios funcionários ali induzem a repetição, mas não a recordação e muito menos a elaboração, né? Eu acho que a tentativa ali é só de repetição, mas eu acho que é justamente quando eles saem dessa repetição forçada que eles conseguem, né, quando eles quebram, quando o Irving vai para o outro departamento, ou quando eles param o expediente para conversar, ou para ler um pouco do livro, ou quando eles fazem uma coisa que é mais espontânea, que eles conseguem, talvez, enxergar de fora essa repetição que eles fazem, para aí sim recordar e elaborar. Quando ele dorme também, né, tem essa questão muito dele lembrar, acessar o inconsciente, lembrar das coisas que ele faz lá fora, que no caso ele fica pintando ali, né, o quadro ouvindo Ace of Spades, né? É muito louco isso, né? Então eu vejo dessa forma. O personagem do Irving, do John Turturro, para mim é um dos mais interessantes, porque é meu favorito. Para mim, ele parece que é o único que tem clareza, porque assim, você vê que ele toma café para que o eu interno dele fique com sono e sonolento num estado de pré-consciência ali, nem acordado, nem dormindo, para que eles de alguma forma se comuniquem com a tinta, mas ele e ele pinta de novo para poder, porque ele lembra e para não esquecer ele fica repetindo para poder, não é para ele que está fora, é para o cara que está dentro.
É muito doido isso, né? Porque é como se a disciplina dele, de alguma forma, está ajudando ele a ser. Ele tá como se fosse um martelo, né? Tipo, Sim, um tic-tac ali pro outro despertar, porque a série dá uma certa sensação pra gente que o personagem do Irving, do John Turturro, ele vai ser o traidor. Porque ele é muito apaixonado pela empresa, ele é muito, né, preso a rigores e tudo mais. Então, para mim, é um dos personagens mais interessantes, assim. Além de eu ter muita curiosidade para conhecer o Mildred, que é o capataz, né, que é o segurança. Que personagem interessante, curioso. Qual é a dele, né? Tipo, o que está acontecendo ali e tal. Estou ciente de que esta alteração é abrangente e irreversível. Eu faço as declarações livremente.